Olá, boa noite. Vamos aguardar as pessoas começarem a entrar. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Quem que tá pronto aí para nossa live? Ah, Suzana, bem-vinda. Hoje é emocionante nossa live, né? Erotildo chegando, Wagner, Deni Mauro, bem-vindos. Hoje nós vamos fazer a nossa sétima live, tá? Eu fiz uma sequência de 7 lives desde a semana passada. Nossa convidada acabou de entrar. Vamos aguardar mais um pouquinho, vamos falar um pouquinho, né? Só contar um pouquinho desse trabalho que a gente está fazendo e daqui a pouquinho eu já chamo a Joyce. Então, eu fiz uma sequência de 7 lives para falar de casos que, assim, chamaram a atenção, não que as outras pessoas não tenham tido resultado ou resultados muito expressivos, né? Tem 10 anos que eu trabalho com atendimento de programação e reprogramação mental, né? Ai, mãe da Érica. Ah, bem-vinda, que bom! Bruno, Cirlei, gente, bem-vindo, bem-vindos, bem-vindos, né? É, eu fiz uma sequência de 7 lives e a ideia era fazer o relato de casos, né, de resultados bastante expressivos, não que os outros não tiveram, né? Então, assim, eu tenho um xodó com todas as pessoas que eu atendo. Ai, Bruna, bem-vinda! Então, quem me conhece, né, conhece o meu trabalho, eu amo muito o que eu faço. Então, eu faço com muito amor, né? E, lógico, a gente precisa trabalhar, né, pra gente sobreviver, mas eu fico muito, 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 muito feliz com os resultados, né? E, e aí eu tentei buscar um caso de cada área da vida, né? Então a gente tem caso aí de financeiro, né? De trauma, de fobia, de emagrecimento, várias coisas assim que eu fui buscando, ou de técnicas, né? Que eu fui trabalhando que deram assim resultados bastante expressivos. Hoje nós temos uma convidada, é, todos são especiais, eu sou suspeita para falar, né? Mas o caso da Joyce me marcou por duas coisas muito legais, muito, eu já comentei com ela, e eu acho que é a oportunidade da gente contar para outras pessoas também, né? Eu já acreditava no poder da mente, só que a gente sempre fica assim, meio pé atrás, né? Bem-vindo, Danilo, né? Ah, gente, aproveitando que o Danilo tá chegando aí, né? Outro dia a gente fez uma live falando sobre paranormalidade, mediunidade, né? Muita gente pergunta muita coisa de alguns conhecimentos que eu tenho relacionado à parapsicologia. A gente está cadastrando pessoas que têm interesse em ter esse conhecimento, desenvolver mais as suas questões, suas potencialidades, né? Então, quem tiver interesse pode se cadastrar, né? No site, né? métodoascension.com.br. A gente vai estar cadastrando as pessoas para avisar quando começar a primeira turma sobre esse conhecimento, tá? Bruna, a convidada é maravilhosa, né? Somos suspeitas para falar, né? Então, hoje a gente vai contar a história da Joyce, tá? Ela vai falar quem ela é, falar um pouquinho da história dela. Ai, Rosana, bem-vinda! Rosana é uma amiga querida lá de Santos, bem-vinda também. Ana chegando aí, né? Então eu vou chamar a nossa convidada para ela participar e a gente vai começar a contar a história dela. Eu fico ansiosa, né? Imagina, eu quero contar a história de todo mundo, eu quero. Qual que é a ideia? É que as pessoas mostrem, não adianta eu falar, é quem passou pelo processo que pode falar de uma maneira de como vivenciou o processo, tudo isso, então é bem bacana contar. E a história da Joyce é linda, então eu acho que vale muito a pena a gente compartilhar, né? E aí ela vai poder falar mais a respeito, né? E divulgar que hoje ela tem um canal. E olha que lindo, ela usou a história dela para ajudar outras pessoas. Aí ela vai contar para vocês aí também, tá bom? Então, vamos chamar a nossa convidada. Esperar lá, né? Oi, Fábio, bem-vindo. Wagner, bem-vindo. Nossa convidada já vai entrar aí. Oi!
Oiê, boa noite, tudo bom? Tudo bom? Prazer enorme. A gente se fala de vez em quando, mas eu acho que hoje é especial, né? Ai, com certeza, ó, tá aqui. Fazendinha de conservas entrando aí. Depois você conta disso aí também, tá? Ah, tá bom, eu falo sim. Gente, essa é a Joyce, Joyce Donatelli. E ela também foi um dos casos maravilhosos que eu tive a oportunidade de trabalhar, onde ela me deu a confiança dela. Então, é bom, maravilhoso poder contar. Ah, mãe linda, maravilhosa! Ai, Olha! eu tenho muitos filhos, um beijo aos meus filhos. Lindas, lindas. Ah, sabe quem está assistindo a live? A Hum, Suzana. Lembra da Suzana que eu hum. mandei para você a mensagem dela? Ai, claro que eu lembro. Ai, que legal. Oi, Suzana. Suzana Flores, acabou de entrar agora o esposo dela também, né? Então, Ai, que se daqui a maravilha. pouco já está convidada, Suzana, se quiser vir contar sua história aqui, uma história de superação, muito legal, maravilhoso, né? Parecida com a da Joyce. E a Joyce vai poder ter a oportunidade agora de falar um pouquinho dela, né? Joyce, quem é a Joyce? Uau. Quem é a Joyce? A Joyce é tantas, né? É? Todos nós, né? Somos tantas coisas, tantas pessoas, tantas partezinhas, né? E compondo um só. Eu atualmente eu sou estudante de nutrição, estou no penúltimo semestre, graças a Deus. Ano que vem vou poder atender já os meus futuros pacientes, o pessoal do canal que sempre me procura, falando assim, ai, né, como que você, né, poderia me atender? Eu falo, olha, por enquanto ainda não, mas tá chegando e eu tô muito feliz por isso. Sou mãe, eu tenho 6 filhos, são quatro são 4 do primeiro casamento do meu esposo, que eu acolhi como filhos, e elas também me acolheram como mãe. E isso é muito especial. Tenho 2 filhos, né, do meu relacionamento com o meu marido, e que mais? Ah, sou empresária também. A Fazendinha Condimentos e Conservas é uma sociedade, né, entre mim, entre eu e meu marido. É uma distribuidora de alimentos que fica na Zona Cerealista ali no Brás. E então quem quiser também dá uma olhada no site para conhecer um pouquinho do nosso trabalho. E sou esposa, meu marido que eu amo tanto e tá assistindo também. Um beijo, amor. E é isso. Essa É, sou eu. só Ah, sou e eu? tem a parte do YouTube, né? Também faço uns videozinhos aí. Ah, tava esquecendo, tá Tava vendo? esquecendo. É verdade. Eu tava esquecendo. Faço uns videozinhos aí pro YouTube, aí quem não me conhece, quiser dar uma olhada, o nome do canal chama Vida com Cron. É o canal onde tem também uma entrevista com a Adriana, que ela me deu esse prazer. E eu conto um pouco da minha história da doença, né, do Crohn. Não é vlog, tá, gente? Sempre que eu falo que eu tenho um canal, as pessoas falam assim, ah, é um vlog. Tipo, eu acho que eu devo ter cara de maquiagem, não sei. Mas não é, tá? É sobre a história da doença, a evolução da doença, como que ela se deu na minha vida e como ela também foi embora, né? E o processo da terapia com a doutora Adriana foi, assim, o Então, top. calma, calma, vamos por partes. Tem gente que está entrando aqui agora, bem-vindo quem está chegando, né? Tem gente aí, tem parapsicólogo, né, chegando aqui também. Olha aí, ó, tem gente falando, estou aqui pelo seu canal, Joyce. Tá falando aí Ei, a Amandinha, Amandinha, obrigada. né? Já tem aí uns fãs seus aí, tá? Para quem não sabe, tá? Amigos, amigos. Tá vendo? Ó, vamos colocando aí o pessoal entendendo e pegar para a gente colocar, acho que, para ficar organizado, vai, digamos assim. Vamos. Quem não conhece, tá? Quem não sabe, a Joyce durante 13 anos, 13, né? Acho que foi 13 não foi isso, mais ou menos? Então, com 13 anos, eu Com tive a 13 anos, manifestação da doença. A Joyce teve uma doença chamada doença de Crohn e ela é considerada sem cura pela medicina, uma doença crônica,
tá? Que ela tem uma utilização de remédios, ela utilizava um remédio caríssimo e ela, além dos remédios, tinham N sintomas extremamente desconfortáveis que ela teve que sim, mudar a vida dela completamente, né? Teve que superar a gestação, teve que superar muitas coisas por conta dessa doença. E, inclusive, era difícil até sair de casa. E aí, o que que era. acontece? Aí ela tem um diagnóstico, entre aspas, fatal, e aí tem que conviver com ele, né? E ela vai explicar para vocês, primeiro, o que que é a doença de Crohn. Conta, pessoal, para quem está chegando aí agora. Então, a doença de Crohn é uma doença, como a Adriana falou, né, autoimune. Isso significa que ela não tem cura. E também significa que ela não tem uma causa específica, né? Que nem a gente está vivendo essa pandemia aí do coronavírus, ele é um vírus que causa uma doença. A doença autoimune não é um vírus, não é uma bactéria, tipo, acordei com a doença. Então, é o nosso próprio corpo que cria anticorpos, que no caso da doença de Crohn, ele vai atacar diretamente o intestino. E aí, no caso, no meu caso, no intestino. O Crohn, ele pode dar desde a boca até o ânus, em todo o aparelho digestório, e não tem cura, né, pela medicina. Então, os médicos, eles tratam como casos leves, médios e graves. Eles têm uma escala que eles chamam de Mayo 3. E aí, dentro dessa escala, eles vão te dando medicamentos e outros remédios. Aí, quando um funciona, outro não funciona. Quando eu manifestou a doença na minha vida, eu tinha 13 anos. E hoje, né? Hoje eu tenho 36. E aí hoje eu vejo claramente, sabe, quando você olha assim, você vê uma análise, né? Fala assim, nossa, foi por isso, foi por aquilo. Mas naquele momento a gente não tá, a gente tá dentro do turbilhão, né? E não consegue entender o que está acontecendo. Aí comecei com 13 anos a ter sintomas, demorou bastante, assim, eu morava com os meus avós, que foram as pessoas que me criaram. E até minha avó me levar no médico, eu acho que eu tava numa desnutrição plena, assim, sabe? Que eu não conseguia nem levantar da cama para comer. Tava muito mal, porque muita diarreia, perdia muito sangue nas fezes. E aí isso foi me debilitando, debilitando, e aquelas coisas de tratamento caseiro, sabe? De vó, dá um chá Uhum. daqui, um remédio que deu certo pro vizinho, e aí dá Ah, para você. Aquela coisa tem perda que de é terrível. apetite, Joyce? Tem perda de Oi? apetite? Se você teve perda de apetite, é um sintoma também? Não, agora eu não lembro. Não é um sintoma perda de apetite. A perda de apetite se dá pela dor, porque Ah, a dor é muito intensa. Imagina que você tem um machucado, que no caso é exatamente isso. Você tem um machucado no intestino e ali tá passando as fezes, tá criando infecção, tá ralando mais aquele machucado, é uma dor muito intensa. E aí, uhum. com quem tem fome, né? Com dor. Não Mas dá não vontade. é por causa da doença que perde o apetite, é por causa da dor e de toda a situação, né, que se dá, né, por causa disso. E aí você demorou de encontrar o diagnóstico, medicação? Como é que foi esse processo? Olha, Adriana, infelizmente, assim, eu recebo bastante relatos, assim, das pessoas, né, e eu vejo que não foi só comigo, assim, demora muito, assim, eu espero que a medicina evolua para que a gente não precise sofrer tanto, mas demora muito para a gente ter um diagnóstico específico. Quando eu tinha 13 anos lá, que eu fiquei doente, demorou sei lá quanto tempo para ir no médico. Aí fui no médico, o médico já me internou direto, recebi sangue. Foi horrível. Fiz um monte de exames. E aí ele me diagnosticou como retocolite ulcerativa. Até Dos 13. depois eu vou te falar se você pode diferenciar, porque é o outro caso que a gente tem aí parecido, né? Parecido, mas não tem uma diferença, né? É, tem uma pequena diferença, mas tem. Uhum. Aí falou que era retocolite. Aí eu passei a vida inteira falando para as pessoas que eu tinha retocolite ulcerativa, retocolite ulcerativa, retocolite ulcerativa. Uhum. Até que eu tive uma segunda crise, que eu tive com 20 anos, uma crise fortíssima, que o médico queria operar, fazer colostomia, falou que não tinha mais jeito, que não tinha mais remédio e tal. E aí ele fez um exame específico, que chama ASCA1,
Eu não sei, porque faz muito tempo isso, eu tinha 20 anos, né? Faz 16 anos. Então, eu não sei se esse exame ainda é feito ou se já tem outros, né, melhores do que esse. E aí, esse exame que é de sangue, que eu acho que detecta alguma coisa genética, não sei bem não, mas esse exame diagnosticou o Crohn. Então, a diferença entre a retocolite para o Crohn é o local. Porque o Ah, tá. Crohn, como eu disse do começo, ele pode ser da boca até o ânus. E a retocolite, ela se dá na última porção do intestino grosso. Ah, Então, ela só vai dar ali. E geralmente quem tem Crohn, a maior condensação de machucado e tal, é no ilho terminal, que é uma outra parte do intestino. tá. Ainda fazem o ASCA. É o exame que você fez É, aí? Estão comentando é, aqui. é o exame. Obrigado, Dinha. Eu não sabia se fazia ou não. Quem está chegando aí, Monique, Marcelo, Fabiane, entrou um pessoal aí que me conhece também, amigos, né? A Fabiane, que entrou aí, não sei se ela ainda está online, só para fazer um parêntese. Ela é a causadora, como se diz, ela me abriu o caminho, olha que interessante isso, para começar o conhecimento pelas doenças psicossomáticas e para Olha, depois mudar de profissão. Olha que interessante, eu já comentei isso com ela. Eu tive mioma, aí eu fiz uma cirurgia e aí eu mudei de emprego enquanto eu estava na licença médica. E aí eu fui trabalhar num lugar que fala que ela tá vendo. Aí eu fui trabalhar no lugar, foi o último lugar que eu trabalhei em TI. Agradeço muito a Fabiane. A gente nunca sabe, gente, o quanto é importante a gente ter uma informação e passar para alguém. E eu falei para ela que eu tinha feito a cirurgia e eu falava assim: mas a médica falou que pode voltar? Como que pode? Hoje está tão moderno, a gente precisa saber como faz para evitar a doença e tal. E ela falou assim: você quer saber a causa? Aí meu olhinho brilhou, né? Quero, tem isso em algum lugar, né? Eu lembro que ela falou assim: coloca no Google aí, Cristina Cairo, linguagem do corpo. Nossa, acabei de falar putz, com ela, corri, ditei no Google, eu achei. E aí eu acho, nem sei, nem lembro se eu fiz muita pergunta para ela ou não. 2 dias depois eu já estava indo numa palestra, e aí é onde abriu a mente, né? Que ela abriu. tinha feito o mesmo curso que eu fiz, né? E aí, a partir da Cristina Cairo, que eu conheci doenças psicossomáticas, e aí foi quando. E aí, assim, eu não lembro exatamente, mas aí eu comecei, a partir do caso da Joyce, muita gente veio me procurar com problema de saúde. Então, o que, que vai acontecer? Eu hoje já tenho, né, um domínio melhor dessas questões relacionadas às doenças psicossomáticas. Então, quando a pessoa vem, eu nem tanto abraço a parte de definição e tal, eu vou para a parte do corpo, né? Que quando a Joyce veio, ela não entrou em detalhes comigo. Ela, a gente comentou do Crohn, mas ela falou assim: não tem cura, quem sou eu, né? Quem é você, não sou Deus, né? E aí você Pois pensa é. assim: você fala assim, quem sou eu para curar alguma coisa, né? No primeiro momento, né? E aí depois a gente vai mostrar isso aqui para as pessoas, a gente falar sobre isso, que a Joyce não veio para tratar o Crohn. Mas eu sempre É pergunto, tem algum verdade. problema de saúde, né? Ó, minha irmã acabou de entrar, que é sua fã. Aí ela pegou, ó, isso faz uns 13 anos atrás. Isso mesmo, Fabiana. A gente se conheceu em 2007, quando a gente trabalhou na mesma empresa. E eu comecei a estudar mais sobre isso. Então, eu não me apego à definição, por exemplo. Eu sei explicar mais ou menos o que é o Crohn, mas eu não me apego à definição. Eu pego a parte do Sim, corpo, né? Porque eu tenho esse conhecimento. E onde que dá o Crohn? No intestino. E o que, que o intestino representa? Passado. Então, ou seja, tudo que você comeu no presente, quando ele chega no intestino, está no passado. Então, por exemplo, quando está com o intestino preso, quer dizer que o quê? Que a pessoa está enfesada, né? E uhum. aí, no caso dela, você vê, ela poderia ter a doença, o Crohn, agora sabendo, a Lê, está chegando aí também, bem-vinda. E aí, o que, que a gente vai entender? Isso para você estar falando agora, é novidade para mim. Então, ele pode começar da boca, todo o sistema digestivo, né? E Sim, até o ânus. Então, olha só. Então, se instalou no intestino, quer dizer que o quê? O que tem no sim, meu intestino que não está bem resolvido. E aí a gente sim. junta com os sintomas, né? E aí os sintomas eram diarreia, diarreia é medo. A perda Adriana, e é muito comum, assim, o que eu converso com o pessoal do canal, que a gente troca ideia, que a gente
troca e-mail, é sempre assim. É alguém que, ai, nossa, melhorei porque, né, de repente eu superei tal coisa, ou eu tenho medo, tenho segurança. É muito claro isso. Aí, olha que outra coisa que é interessante. Então, assim, e aí a parapsicologia vai unir com o conhecimento da psicossomática, que foi muito interessante. Aí eu comecei a juntar as peças e tudo, né? Quando eu fiz o curso, uma coisa que o nosso mentor falava, né? O criador sistema, 90% dos problemas do ser humano é insegurança. Se você não tem saúde, porque tem uma insegurança em algum momento. Se você ainda não está realizada financeiramente, tem uma insegurança. Se não está bem realizada no amor, é insegurança, né? Então, tudo é insegurança. Praticamente tudo, né? Então, Sim, foi muito legal, porque quando ela veio, conta como a gente se conheceu. nossa, foi bem. Gente, pensa no. É Deus, sabe? Deus foi Deus. Porque foi. Eu tinha tido depressão pós-parto, e aí eu tava mal, mal, porque eu sempre fui uma pessoa que prezou bastante pela vaidade. Eu sou vaidosa, né? Continuo sendo você, aquelas velhinhas cheias de laque no cabelo, você, porque eu sou desse jeito. E aí eu engordei demais na gravidez do meu filho. Engordei demais. E eu engordei quase 25 quilos. E isso mexeu demais com a minha autoestima. E aí eu fui procurar situações que melhorassem fisicamente. Aí fui fazer massagem. Aí encontrei Nilma, massagista, que conhecia a Adriana, falou pra mim, falou, meu, conheço uma amiga, porque coitado, né, pessoal de profissional, assim, de massagem, manicure, gente, meu forte abraço pra vocês, porque são psicólogas, assim, que, tadinhas, né, elas devem ir embora, assim, muito cansadas de tanto problema que escuta, né, das pessoas. E eu ficava lá, né, relaxando, adorava aquela massagem, e só falava, reclamava, reclamava, reclamava. Ela falava, vai lá, vai na Adriana, eu vou te dar um CD que ela me deu para você ouvir. Quando Aí tinha ela me CD, deu, né? tinha CD, era CD ainda, gente, faz um tempinho. Aí ela me deu um CD, eu nem sei se eu te falei isso, mas do Grisa. Eu não sabia que ela tinha te dado CD, essa parte eu não sabia. Ela me Gente, aqui deu. eu fui descobrindo as coisas que eu não fiquei É, tá sabendo antes. vendo? É. Aí ela me deu um CD do Grisa, que é aquele que a gente sente bem no corpo, assim, sente a força do músculo, aquele CD de empoderamento, assim, aquele áudio de 1 hora, né? Aí eu ouvi, eu falei, meu Deus, fez todo sentido pra mim. Vou lá na Adriana. Coincidentemente, a Adriana morava perto da minha casa, e aí eu liguei, né, conversei com ela. Vem aqui pra gente conversar, tal. E aí, o que foi um divisor de águas, assim, pra mim, nesse sentido da parapsicologia? Porque eu sou uma pessoa desconfiada, né? Eu sou cética, eu quero saber o porquê do A mais B e tal, e eu quero entender para que aquilo faça sentido e se torne verdade. E a Adriana fez isso. Ela falou assim: olha, o tratamento é assim. Você vai fazer tal coisa, vai fazer repetição, porque o seu cérebro funciona dessa forma, porque é assim que é, porque o córtex, porque eu não sei o que. Eu falei, caraca, era isso que eu precisava. E por Foi quê? assim. Porque a Joyce é pragmática e o É, pragmático precisa de todas ali as explicações bonitinhas que ele precisa fazer sentido para ele. isso mesmo, Adriana, é Quando verdade. Eu faz falo para as pessoas, sentido. eu parei de falar que eu sou pragmática porque ninguém entende, né? Mas quando eu tenho oportunidade, eu falo, não, eu sou pragmática. E as pessoas acham assim, tipo, olha, tinha dado praga, né? Então, E aí, na época, né, Joyce, foi até bom que a gente morava perto, porque ajudou muito você ter mais segurança também, porque aí eu comecei a te atender na minha casa para facilitar todo o processo por causa dos sintomas, né, também, né? Então, isso sim. também te deu. Sim, porque era ruim para sair de casa, muita diarreia. Quem tem Crohn sabe, gente, é terrível. Uhum. Você não sai de casa se você. Eu, né? Não saía de casa se eu não soubesse que não tinha um banheiro. Aí eu vou em tal lugar. Nesse lugar tem banheiro? Aonde fica o banheiro? A primeira coisa que eu fazia ao chegar nos lugares, Adriana, isso era
muito desgastante, mas era muito automático. Chegava em tal lugar, sei lá, de repente numa festa de aniversário, onde é o banheiro? Nem precisava ir no banheiro, mas aonde é o banheiro? Porque se eu precisar, eu tenho que ter disponível. Eu tenho Então muito sempre foi tempo, muito, né? É. Eu sei, depois muito já tem uns tempo. casos assim que eu falo assim, a pessoa chega no consultório e fala, você quer água? Não, por quê? Porque pode dar vontade de ir no banheiro, aí nem bebe água já, né? Que já tem uma Nossa, não esperança desses. comia. Eu ia em festas, essas coisas não comia, porque se eu comesse ia no banheiro. Então, assim, eu perdi muita qualidade de vida no tempo que eu tava com sintomas, ainda mesmo com o quadro melhorado, porque quando a gente se encontrou, eu já tava um pouco melhor, né? Que tava muito. Eu já tava tomando aquele remédio que você falou lá no começo, né? Que 16 mil reais a cápsula, o governo que me dava, né? Senão não tinha nem condições. E aí eu tomava lá, era uma infusão, não era cápsula, era na veia. E aí eu tava melhorando, mas ainda tinha sintomas. E o maior sintoma tava aqui, né? O meu, as minhas algemas ainda estavam, né? Ah, com certeza. Tô chegando mais gente aí, ó. Agradecer. Minha prima tem uma prima em Sacramento e todo dia ela assiste pelo menos uma parte. Obrigada aí, Yara, tá? A Márcia tá chegando, mas a gente foi chegando aí. Obrigada aí pelas presenças. A Joyce, antes de fazer o tratamento comigo, ela passou por psicólogo, né? Passei. E como é que foi? Você fez muito tempo de tratamento Então, psicológico? eu fiz, se eu não me engano, foram 2 vezes, que eu não estou muito bem lembrada, mas eu acho que eu fui em 2 psicólogos. E aí, esses psicólogos não resolveu para mim, porque a psicologia tradicional. Amanda, a Amanda sua, a Amanda assistiu, ela veio, entrou aqui também, veio para assistir, tá? Outra amiga de Santos. Ah, Maria Kazuca é de Santos, tá? Maria, a Gente, eu sou de Joyce é de Santos também. Santos. É, Todo então. mundo de Santos. Todo mundo de Santos, eu, a Joyce, a Maria que tá entrando aí também. Rodrigo Sakamoto também, meu querido também, que já passou comigo. E aí você falou que fez. Aí você fez psicologia tradicional? Não, eu fiz tratamento com psicólogo tradicional, né? Que aí Uhum. você. Mas aí, quando eu fui, porque assim, muito diferente é você saber por que que você tá ali, né? Tá. Então eu ia, porque assim, os momentos que eu fui, eu tinha, acho que eu tinha 13 anos, depois eu tinha 17, então eram muito conflitos de adolescência, o meu passado, no caso, né, que eu fui criada pelos meus avós, que eu não conheci meu pai, a minha mãe me deixou com 2 anos, então tudo isso, assim, pra mim tava ali, mas aquilo não era um problema, ou eu não Uhum. entendia o que aquilo trazia pra mim. Eu vivi tudo aquilo, passou-se, e Uhum. aí eu segui, vida que segue. Ah, eu tinha problema com, não conseguia ter um bom diálogo com a minha avó, então eu ia na psicóloga, sabe? Mas nunca para entender o porquê que eu tinha Crohn, sabe? Tipo, Uhum. se você fala pro psicólogo, eu tenho doença de Crohn. Ah, e aí você começa a relatar a sua vida, e esses pormenores, que são imensos, né? Que a gente vai absorvendo e vai engolindo e vai vivendo, né, com coisas que às vezes são dadas, né, pra gente. É Poxa, eu verdade. não escolhi não conhecer meu pai. Eu não escolhi que minha mãe me deixasse com 2 anos. Então, a gente vai somando isso. Você vai vivendo, vai, né? Ah, tá bom, isso aconteceu comigo. Tá, qual é o próximo? Você não Aí digere. e o seu subconsciente foi guardando e depois ele foi executando cada coisa de acordo com as coisas que você tinha que guardar. Fala um oi para Rosana. Gente, a Rosana é a esposa do meu maravilhoso professor de hipnose, que eu amo muito. Né? Ela está assistindo lá de Fortaleza. Olha só que Ai, legal. que A chique. Rosana é psicóloga, ela é hipnoterapeuta, ela é coach. Ela fez tanta coisa que eu já nem sei mais, né, Rô? Pois agora eu tô falando que eu lembrei aqui agora também. Excelente profissional também. E também faz parte aí desse processo meu aí. Então, olha que muito legal que a gente pode colocar aqui. Olha, a Natália que também está entrando aí agora, né? É que um monte de gente falou que ia entrar e falou assim, olha, eu não sabia que você tinha tanta fã, viu, Joyce? Ah, hoje eu vou ver a Joyce, Ah, né? E aí, olha que é muito legal.
o meu trabalho foi um divisor de águas na vida da Joyce e o trabalho que eu fiz com ela foi um divisor na minha percepção dos atendimentos. Isso que eu até Ó, comentei com ela que foi muito maravilhoso, né? Porque eu fiz lá muito psicossomática, maravilhoso. eu sabia para a psicologia e tal. E aí, quando você começa a ver os resultados com os clientes, por isso que eu tinha muita vontade de trazer essa história e as outras que eu trouxe. Por quê? Porque aí, o que acontece? É, eu sabia uma coisa na teoria, e aí, a hora que você vai aplicando na prática, você vai falando assim, isso aqui tá aqui, isso aqui tá aqui, você vai fazendo as ligações, né? E aí, o que é legal? Que a Joyce já tinha feito outros tratamentos, só que ela ia lá, conversava e ninguém A falava. Mari, irmã, Ó, tá uma gente chegando aí, ó. Né? A minha Marcinha amiga. chegou. Ai, que bom, bem-vinda, né? E aí, uma coisa que eu achei muito engraçado, que né, quando a Joyce começou o canal, e aí ela falou assim, como é que eu faço para explicar que tem os nomes meio assim, né, que eu não conheço, né? Aí ela queria dar o relato dela, né, do processo que ela passou, né, com a parapsicologia. Aí eu lembro que, eu nunca esqueço, esse pedaço do vídeo parece que grudou na minha cabeça. Então, gente, aí eu fui no psicólogo, e eu lá e chorava, e falava, É. fala, e Mas fala. porque para mim, quando eu fui para a psicologia tradicional, era isso. Chorava, 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 mas não saía aquela angústia momentânea. Mas o processo de cura verdadeira não acontecia. Porque eu só Uhum. revivia aquele momento, mas não fazia nada para mudar. E aí, o que você percebeu de diferente? Ó, tem mais fã sua aí, ó, chegando, ó, de Santa Catarina, olha que legal. Olha que legal, um beijo, Samir. Ó, a Joyce é dos fãs aí. E aí, o que você percebeu de diferente, então, entre o trabalho que a gente fez e o tratamento que você fez anteriormente? Ai, Adriana, foi muito, muito, muito diferente. Muito. O que, assim, me marcou bastante que a gente fez. Primeiro foi aquela anamnese imensa de 1000 páginas. Mas aquilo me Diminuiu um mostrou. pouco. Diminuiu um pouco, que bom. Ali, Adriana, foi para mim um momento de eu me conhecer. Porque nem eu sabia. Um monte de coisa. Porque tem as perguntas do útero, né? Então eu É. não sabia. Então, são coisas que, assim, poxa, faz parte da minha história e através do seu trabalho eu conheci de mim. Tá Então, vendo? isso foi marcante. Falei brincando, gente, ela é extensa, mas é validíssima. Façam. Uhum. E outra coisa que foi sensacional foi a regressão, quando eu encontrei a Joyce criança, que aí eu abracei, fico até emocionada de lembrar. E foi maravilhoso, maravilhoso, porque você conseguir dar um outro sentido para aquela dor, né? Entender que aquela dor passou, ela foi sentida lá naquele momento e acabou. Hoje você é outra pessoa, né? Então, isso foi extremamente emocionante para mim. E as repetições também, que eu fazia que nem uma louca, gravava no celular, porque eu sou uma pessoa assídua, né? Eu sou. A Se sua não combinou filha, né? comigo, A tá combinado. sua filha aprendeu, né? É, foi. Eu, coitadinha, até ela, eu começava a repetir, ela, ai, comigo tudo dá sempre certo, até mesmo quando parecia que tava dando tudo errado comigo. Eu repetindo, minha filha na época tinha 5 anos, eu acho. Mais ou menos. E Uhum. aí ela repetia junto. Eu repetindo, ela repetindo, repetindo. Falei, ai, tá bom que já vai crescer saudável, né? E aí, quando a Bruna veio pra gente poder fazer, aí ela, acho que ela, não sei se ela estava na sua casa nessa época, aí a Bruna começava a repetir, essa menina falou, não, de novo, não. Ah, foi isso mesmo. A Bruna tava comigo nessa época, foi. E ela Foi, já foi isso sabia, mesmo. né? Ai, Já gente. sabia. Já fez tratamento com a Adriana. Olha aqui, ó. Aqui tá outra fã sua, né? A Amanda, que assistiu, que eu falei pra você, que ela também assiste seu canal, ó. Que eu te Oi, comentei, que é muito Amanda, legal. continua assistindo.
que ela comentou e depois a gente vai conversar a respeito aí. Eu acho, não sei se ela já entrou em contato com você também, tem algum caso na família. Então, não sei se você assistiu a live da Gislaine, que ela falou muito da repetição. Tem gente que ela ignora a repetição. Porque assim, lembra, eu falo, ó, no começo pode parecer meio mecânico, mas aí enquanto você vai repetindo, quando você vê as coisas começam a mudar, né? O subconsciente é que nem uma sementinha. A Joyce, foi um caso nesse. Aí a gente falou do pragmatismo, né? Por conta da personalidade dela. E assim, eu adoro trabalhar com pragmático. Eu falo assim: olha, se você puder fazer isso, eu não obrigo nada, mas se você puder fazer isso, vai te ajudar muito. Quando a Joyce já chegou na segunda sessão, pode falar para todo mundo, Joyce, eu só passei frase e só passei áudio. Não fiz Foi. técnica na primeira. A Joyce me chega na segunda. Não. Ah, eu percebi isso, que eu percebi aquilo. Aí eu fiquei assim, olhando pra cara dela, que eu não deixo a pessoa saber, que eu tava espantada, né? E aí, você vê, quando a pessoa faz realmente com vontade, com aquilo, e lá que eu já tô sentindo isso, que eu tô sentindo aquilo, não sei o que, eu falei, só com as frases e o áudio, né? Ela já veio com um monte de coisa contando, que já tinha Mas, mudado. Adriana, quando eu tive essa segunda internação, antes de eu te conhecer, né, faz muito tempo, eu li um livro, porque eu sou a pessoa da autoajuda, né, eu gosto muito de ler, leio muito autoajuda também. E eu ganhei um livro lá na internação do hospital, que chama O Poder Infinito da Sua Mente, do Padre Lauro Trevisan. E aí, esse livro falava sobre isso, sabe? De você conseguir irradiar, pô, um padre falando, né? E eu sou católica, então por que não, né? E aí você irradiar a luz pela mão para você curar e coisas assim, tudo nessa tua linha também, né? E isso fez muito sentido para mim naquele momento porque me ajudou. Ó, tá Então, vendo? e ele falava assim, se uma pessoa consegue, todos conseguem, porque nós somos iguais, né? Então, se Silvio Santos é Silvio Santos, Bill Gates é Bill Gates, porque eu não posso ser eu, né? Tipo assim, eu ter a minha história de sucesso. Então, eu Claro. acho que essa força que a gente tem dentro da gente, que pode ser tanto de, não sei, né, do universo, de Deus, como cada um tem a sua fé, mas ela existe. E quando a gente trabalha isso, tudo se torna mais fácil, porque eu consigo hoje plenamente, né? Não sou, ai, nossa, super top e tal. Meu, tô aí na luta que nem todo mundo. Mas eu percebo que eu olho para minha vida, projeto e idealizo, imagino, porque o nosso subconsciente não sabe a diferença da imaginação e da realidade, não é? E atrai, e aí o universo conspira, e estamos juntos aí. Tô aí terminando a minha faculdade, tô aí com o meu canal, que eu comecei com 17 pessoas, que era só minha família, e hoje já tem mais de 6.500 pessoas. Isso. Conta aí, ó, que hoje o seu canal é o maior canal do Brasil, é isso? Que fala sobre Crohn? Exatamente. Ah, Exatamente. É o maior canal do Brasil especializado em doença inflamatória intestinal. É o único no YouTube no Brasil que agora eu vou tem esse interferir. tamanho, né, e essa projeção. Agora eu vou interferir. Quem está assistindo vai ajudar e está gostando, vai ajudar a Joyce a divulgar o canal. Por quê? Ela faz isso por amor. Ela não ganha É verdade, gente. nada, 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 nada de ir lá e falar tudo que ela passou e dar atenção e ajudar. Sim, a Joyce é maravilhosa, sim. Então, quem está assistindo, vai lá no YouTube depois, vai assinar o canal da Joyce, vai compartilhar, porque ela, sem ganhar nada, está ajudando muita gente, sem falar das pessoas que intermediaram, que chegaram nela, me descobriram e vice-versa. Então, acho que assim, extremamente importante, gente. Ajuda a Joyce aí, porque assim, o YouTube tem que ver que uma pessoa que nem ela tem que começar a ganhar para ela tirar o tempo dela e orientar um monte de gente, tá? Fala aí, Adriana, que eu te liguei e falei assim, a luz tá boa porque eu não tenho nem a luz. O YouTube não me dá dinheiro nem para Tá comprar uma luz vendo? decente. Então, eu acho isso aqui é verdade, você entendeu? Porque assim, é muita, muita dedicação. Porque o que, que ela pensou? Gente, eu sofri tanto com isso, e aí uma das ideias dessas lives é isso. E chegar a pessoas que estão sofrendo sabendo que pode ter solução, gente.
né? Então, Verdade. se a Joyce me encontrou, você vê, ó, numa massagem por conta de uma questão estética, uma pessoa falou, então se Sim, não fosse a pessoa que comentou com ela, né? Então, assim, às vezes eu falo assim para a pessoa, você pode me dar um depoimento? Tá. Adriana precisa trabalhar? Precisa, mas se ela fala para o outro, para o outro, e para o outro, e para o outro, e aí, o que a gente pode. A gente está ajudando. E aí, agora a gente. Olha só que emocionante tudo está acontecendo aqui hoje. Primeiro, tanto de coisa que eu descobri com você, que você descobriu comigo. Na mesma live sim, tá a Fabiana, que me ajudou a descobrir doença psicossomática. Então, se ela não fala, e esse processo já está indo para quê? Para 13 anos, foi 2007, né? Quanta gente já pôde ajudar, eu nem conto. Você, sim. então, ajudou um monte de gente. E eu tenho certeza, Joyce, que essa pandemia está acontecendo, por quê? Porque o ser humano precisa ser menos egoísta. E É, ele precisa ser menos egoísta e poder o quê? Se colocar mais no lugar do outro, né? Então, quando a sim. gente passar a visualizar mais o outro, eu acho que a gente vai ter um mundo melhor. Na minha opinião, né? Eu, pelo menos, penso Amém, assim. né? Porque todo esse sofrimento tem que valer alguma coisa, né? Vamos aí, gente. Vamos, né? Vamos Gente, pensar sabe, aí. sabe o que seria o ideal? Alguma linha de medicamento, de nutrição, tudo que as pessoas de corpo precisam, que pudesse vir patrocinar a Joyce. Por quê? Porque ela está fazendo um Ah, é negócio de verdade, atenção. gente. Me patrocina aí. Vamos aí, me ajuda aí. É sério, a gente é muito específico, né, o público, Adriana. Eu percebo que as pessoas, porque a gente lá no YouTube tem as métricas, né? A gente consegue ver quais são as pessoas que assistem, quanto tempo que assiste, se é homem, se é mulher, a idade e tal, tudo por causa do cadastro do Google, né? Tá bom? E eu percebo que é muito específico o público. É muito pessoas de 30 a 45 anos, muita mulher. Então, se houver, assim, né, alguém aí da farmácia, de repente, alguma coisa assim específica, Também porque acho. funciona. Porque é um público muito direcionado, não é qualquer pessoa que vai assistir. Ninguém vai entrar no YouTube para ver como fazer o bolo de chocolate e ver a Joyce. Então, é só quem realmente tem um problema, quem realmente está ali para, né, tentar melhorar aquele problema. Uhum. Ó, a Fabiane, né, que me indicou as doenças psicossomáticas, ela estava aqui falando que passou um pouquinho aqui na live para me ver e ela se depara com Hum, a sua história e o marido dela tá com retocolite. Então, Fabiane, olha só. tido Suzana. Suzana veio com diagnóstico de retocolite, ela me encontrou pelo canal da Joyce. E conta aí, Suzana. A Suzana tem, acho que tem uns 15 dias, ela me contou que entrou em estado remissivo, né? Joyce, você fez 200 sessões comigo? Como é que foi? Não, não, fizemos poucas, né? Eu acho. Quando eu cheguei lá na sua casa, né, que você me acolheu, eu achei assim que, quando você falou, né, falou assim, não, eu faço no máximo 10 sessões, porque se em 10 sessões a pessoa não resolveu, não vai ser repetindo que vai melhorar. Aí eu falei, meu Deus, eu vou Também fazer lembro que com eu falei isso. É não, não porque foi eu essa palavra que você estabeleci. usou. Não foi essa palavra, não. Mas Ah, eu lembro que bom. você falou, tipo, são 10 sessões. Aí eu falei, meu, mas será que com 10 sessões eu melhoro? E, tipo, eu acho que o total do tratamento, acho que foram 4 ou 5 no máximo. 5, olha aí. 5 sessões. 5 sessões. Aí você fez 5, né? E aí eu ainda lembro. E aí vamos colocar uma coisa aqui que é importante, né? Nós falamos da insegurança e um dos itens que a Joyce veio trabalhar foi a questão de insegurança. E aí é quando foi, não sei se na última ou na penúltima, né? Aí eu gosto de fazer um exercício, eu explico do pragmático, eu fortalecer as características do pragmático e tal. E nós fizemos. Aí eu fiz do jeitinho que ela queria, como ela queria ser, como é que seria bom em casa com os filhos, relacionamento e tal, tal, né? E aí eu falei, então aí a gente grava, aí eu dei pra Joyce, falei, vai ouvindo, Joyce, tal. Aí quando foi, acho que não sei se na última, ela falou assim pra mim, dá pra diminuir um pouquinho? Acho que eu fiquei muito confiante, pode dar uns atritos, né? Foi, menina, porque daí, porque você vive sempre de um jeito, aí de repente você, né, se sente, Mulher Maravilha, vem aí, que eu tô aqui.
E aí começa, né, situações meio complicadas, né? Aí a gente retrabalhou, né, Adri? O maridão da Joyce me adora, né? Tá assistindo? Um Né? beijo, viu? Não, ele gosta Aí eu só sim. Tem escuto muito assim, né? respeito por você. É. Aí essa semana eu fiz duas lives, né? E aí, coincidentemente, as duas se conhecem, né? Porque eu apresentei o trabalho uma da outra também, né? E o marido das duas chama Renato. Aí, num dia, uma falou assim: ai, fulano está muito chata, vai na doutora Adriana. Aí a outra, no dia seguinte, ó, tá estressada demais, vai na Adriana, né? Eu acho que Quando seu marido vai essa falar a frase mesma, seu marido fala a mesma fala, coisa. fala, fala. E não é só meu marido, Não, porque o seu trabalho foi amplamente difundido, né, entre as pessoas que eu conheço. E eu tenho uma amiga que ela quer mandar todo mundo para Adriana. Ela fala: não, manda a para Adriana, vai Luanda, para a Adriana. Luanda A Luanda, isso mesmo. acabou Solta de ela entrar aí. aí, ó. Falou no Holanda, diabo, solta nossa. você para Adriana. A gente não Todo se mundo conhece ela fala: manda pessoalmente. para Adriana, manda para Adriana. A Luanda não veio ainda. Não sei se ela tem alguma questão para trabalhar, mas ela não veio ainda, né? Olha lá, vai pra Adriana. Aí é engraçado, a Adriana fica famosa das casas. Aí daqui a pouco eu conheço o enteado, a filha, a mãe, o pai, o tio, o compadre, e aí começa a conhecer um monte Acaba de gente. conhecendo. Todo mundo fala assim, quando eu falo Adriana, fala assim: ah, psicóloga? Eu falo, é. Aí já fala para nem falar. Se falar para psicóloga, a pessoa fala: meu Deus, que é isso, né? É. Outra coisa, Adriana, que eu queria falar, que eu até falei lá no canal, porque a parapsicologia, às vezes eu acho que as pessoas não entendem o que que é. É. Porque quando eu comecei a falar de parapsicologia, as pessoas bloqueiam. Fala: Ai, não, não, credo. eu não sou dessa religião. Não, Porque fala assim que é uma atribui terapeuta. Não tem um religião. Então, é aí quando espiritismo. Não, quando só a que pessoa vem. psicóloga. Quando a pessoa vem, eu explico, né? Eu não fiz psicologia mesmo e não tenho problema nenhum de falar. Mas, assim, é que a gente precisa desmistificar a parapsicologia, né? Ela também é ciência. É. E, assim, e quando eu começo a explicar, ó, tô me perguntando de onde eu sou. Eu moro em São Paulo, né? Sou de Santos, né? Já morei em Minas, minha família é de Minas, e tô há 15 anos em São Paulo, atendo na Vila Mariana, para quem não conhece. Atendo presencial e atendo. Ó, tá chegando mais a Santista, ó. Verônica é de Santos também, a psicóloga de Santos Ah, também. Tá vendo? Ai, boa galera de Santos, tô gostando. ó, galera. Então. Aqui, a Luanda falando. Eu falo mesmo, seu trabalho é sensacional. Conheço a Joyce desde os 14 anos. Ó, foi outro dia, né? Um É ano outro depois que dia. saiu o diagnóstico, né? Que bom, É. obrigada, filho, obrigada. Eu sei que a Luanda é minha fã. Eu falei que nem como é que você faz o canal? É, Você faz o tem que coraçãozinho. olhar, tem que olhar. Tem que olhar? Tá bom? Tem que olhar no coração. Ai, ai. Então, assim, participou da live com a Fran também, ó, tá vendo? Tem gente que já assistiu outras lives, né? E aí, o que eu percebi com a história da Joyce, né? Foi um divisor de águas, porque eu constatei a questão da insegurança, porque ela não veio tratar a questão do flow, ela veio tratar a insegurança, principalmente. E aí, o que Sim, aconteceu? Consequentemente, ela ganhou de brinde um mega presente, né? Que foi entrar no estado remissivo. E aí, conta pro pessoal, vamos, assim, que eu acho legal saber, né, Joyce? Porque às vezes a gente fala assim: nossa, Adriana, mas você fez 5 sessões e ela ficou curada? Não foi exatamente assim. Então, isso que a gente tem que entender, né, Joyce? Que a gente é muito ansioso, né? As pessoas querem tudo para sim, ontem, né? Então, você tá lá, sei lá, 10, 15 anos com uma doença e depois quer resolver rápido, né? Então, vou deixar é. bem, eu vou colocar assim: a grande maioria que eu atendo fica entre 8, entre 4 e 8, tá? Essa é a média em 10 anos que eu trabalho. Tem gente perguntando se eu atendo online. Eu faço regressão online há 10, desde que eu me formei, tá? A Vera tá aí, a Vera é responsável por eu começar a fazer meus atendimentos online, que é uma querida lá do estado do Rio de Janeiro, né? Então, beijo pra Vera aí também. Aí você vê, cada pessoa é importante. A Vera me incentivou a fazer tratamento online, você me ajudou a constatar a questão da segurança, né? Então, fala pro pessoal Uhum. assim, que não é mágica, né, Joyce? Então, assim, você veio, tratou, e aí você sente mudança do quê? Nos sentimentos primeiro. E aí, Exatamente. consequentemente, muda a maneira de se pensar, os sentimentos, e aí depois a mente vai absorvendo isso, né?
Conta para o pessoal mais ou menos quanto tempo depois que você entrou em estado remissivo, o que você percebeu de diferente. Eu acho que é legal falar isso, né? Ai, Adriana, não me lembro, mas é mais ou menos assim. Eu não me lembro o tempo que deu, mas a gente fez o. Na primeira sessão eu já senti muita diferença Uhum. no meu estado assim de ansiedade, de nervosismo, de insegurança nesse negócio, como eu falei no começo, de ai, preciso ir no banheiro, ai, preciso ir no banheiro. Coitado do meu marido, eu beijo marido de novo, porque meu marido é um santo, porque ele precisava. A gente só chegava atrasado, porque, tipo, ai, não, preciso ir em tal lugar. Não, peraí, que eu preciso ir no banheiro. Aí parava no posto de gasolina, eu tinha que ir no banheiro. Sabe? Então, essa ansiedade já com a. Porque, assim, às vezes eu nem precisava, mas era a ansiedade. Então, na primeira sessão, isso já foi se acalmando dentro de mim. Já comecei a perceber assim, eu preciso ou eu tô ansiosa? Você Aí começou a respirar. diferenciar. Exatamente. Comecei a me diferenciar e me conhecer, né? Porque Uhum. todo esse tratamento também me proporcionou um autoconhecimento muito grande que eu não tinha, né? Então isso foi muito especial também. Foi um dos presentes desse tratamento. Uhum. E aí comecei, na primeira sessão senti diferença, na segunda fui sentindo, eu já não estava tendo, assim, não estava no pico da crise também, né? Eu estava em tratamento, estava tomando os medicamentos, porque a medicina atual, assim, né, que alopática, o médico ele olha para você, no meu caso, né, gastro, e olha a doença, ele olha o intestino, ele olha, ah, não, vamos prevenir para não voltar. Uhum. E aí, não, continua tomando remédio, continua tomando remédio. E aí eu percebi a minha melhora durante o tratamento e posterior. E eu percebia e eu falava assim, mas eu tô bem, por que eu tenho que Sabe o tomar que eu remédio? lembro? Eu lembro porque que É. pediu para você. Você teve sarampo, não foi? Foi, catapora. Peguei do Ah, meu filho. catapora. Ah, você teve É, catapora, não foi? Aí foi com a catapora que foi. você percebeu, não foi? Exatamente, porque porque aconteceu assim, eu tive catapora, eu já tava sem sintoma, tava vivendo muito bem. Assim como eu vivo hoje, muito bem, assim, sem pensar em banheiro, sem ansiedade nesse sentido. E eu peguei catapora do meu filho da creche. Ele chegou em casa, estava tendo um surto de catapora e ele já tinha tomado vacina. E ele pegou uma catapora assim muito leve, muito leve. Mas eu peguei uma catapora, que tinha catapora na garganta. Eu não Nossa. conseguia comer. Eu peguei a catapora que eu fiquei inteira catapora. Aí eu fui, liguei não, é SUS, né? Aí eu fui lá na Unifesp, aí cheguei lá falar com a doutora Sandra, eu falei, doutora, olha pra mim. Aí ela, nossa, meu Deus, Joyce, não, para de tomar o remédio, porque é um imunossupressor, né? Que, né, é grupo de pessoas que ficam imunossuprimidas, então qualquer coisa que às vezes pode ser desse tamanho, fica desse, né? Aham. Porque tá com a imunidade muito baixa. Ela falou, não, para de tomar o remédio. Que era essas injeções super caras, né, do adalimumab. Aí eu falei, tá bom, se a médica mandou. Aí parei. Aí eu fui indo, fui continuando bem, aí voltei no médico, porque cada 6 meses eu volto. Aí falou assim, vamos voltar? Eu falei, não vou voltar pra quê? Tô muito bem. Se eu tiver qualquer coisa, eu te aviso. Não vamos voltar, não. E aí, desde 2015, eu não tomo mais remédio. Aí, ó, minha irmã acabou de perguntar, você ainda toma algum remédio? Não, né, Não, Joia? nenhum. Não, nem Graças pra dor a de cabeça, que eu tô com dor de cabeça, eu bebo água, porque geralmente é porque eu estou desidratada. Que ótimo, né? Aí, tá vendo? É, Maravilhoso, né? é autoconhecimento, né? Eu tô precisando beber uma água, porque desidratação dá dor de cabeça, né? Mas Que até porque quando a gente quando a gente sente sede, o nosso corpo já está desidratado. Na realidade, a gente tem que tomar água antes de sentir sede. Esse é o correto, né? E aí a gente tem que sim. saber quanto que eu tenho que tomar de água por dia, né? Aí a gente tem que Uhum. fazer um cálculo de acordo com o nosso peso, né? Isso, Tem tudo isso certinho, né? isso mesmo. A Joyce é Nutri, ela pode responder melhor do que eu. Eu sei algumas coisas assim. Tu me conta, e às vezes não dá tempo de estudar tudo, né? Então, É isso que muita coisa. é mais importante, né? E aí, quando você teve a questão da catapora, aí você
acabou, ela suspendeu, e aí depois Sim. mas você voltou, não voltou? Como é que ficou isso? Você parou o remédio sozinha? Não? Então, eu tomava outro remédio. Eu tomava. Porque assim, quando eu estava fazendo o tratamento com você, eu estava tomando azatioprina, que é um imunossupressor, e esse adalimumab, que é essa injeção. Uhum. E aí, quando eu fui no médico, eu me sentia mal com essa azatioprina. É um remédio que me deixava debilitada mesmo, sabe? Assim, eu me sentia cansada, me sentia mal, e eu percebia, porque às vezes eu esquecia de tomar. E quando eu não tomava, eu me sentia bem. Aí eu fui na questão, a gente estava já tratando, né? E aí eu fui bater o pé lá no médico. Falei, olha, eu queria parar de tomar esse remédio. Ai, mas por quê? Eu falei, porque eu não me sinto que eu preciso, eu me sinto muito bem. E tem um monte de complicação que não preciso falar aqui, porque às vezes as pessoas já somatizam, nem tem nada, mas já somatiza, É, já começa aquela coisa, né? Falei, um dá um monte de cocôzilo. complicação desnecessária, não sinto que eu preciso, e eu queria realmente parar. Pode, por favor, né? Vamos tentar, né? Se eu tiver qualquer coisa, eu volto aqui. Aí o médico, meio a contragosto, falou: tá bom, já que eu falar pra você tomar, você não vai tomar mesmo? Então vamos parar. Aí eu fui um pouquinho rebelde, né? Nem aconselho, né? Isso aí. Aí depois depois acho que mais ou menos de um ano. Aí teve o episódio da catapora, que aí eu parei de vez de tomar o remédio, que aí eu te avisei, né? Que eu não tava mais tomando nada, tal. Mas o que você proporcionou pra mim com o tratamento, porque tem um material, né, que você entrega pra gente e tal, eu tenho até hoje. E eu Ah, eu uso. adoro essas histórias. Pô, anos depois fala, eu tenho a folhinha, eu tenho as frases, eu tenho Eu os colei, áudios. eu fiz o meu caderno, sabe aquele caderno que você fala pra gente fazer, o caderno da vida? Então, Aham. comprei o caderno mais fofinho que eu achei na papelaria. Oh. Tem até um vídeo desse no canal, gente, vê lá. Conte a história da sua vida. Você escreve naquele caderno tudo a sua vida, né? E os seus objetivos daqui tanto tempo, tal, não sei o quê. E eu fiz, né? E até hoje eu olho para esse caderno porque os meus objetivos continuam os mesmos. E aí tô cada dia, né, com um passinho mais próximo de cada um. Ai, que legal. E quando eu Joyce. me sinto assim nessa situação dessa pandemia, essa insegurança, essa tensão, né, cara? Uhum. Diariamente, eu tenho feito algumas repetições assim para me sentir mais tranquila, mais confiante. Deixa eu te perguntar uma coisa. O papo tá maravilhoso, assim, e aí, esse bendito desse. A live, ela dá uma hora, ela cai. Aí, eu vou perguntar aqui pro pessoal, se a Joyce quiser, é Tá, claro. Se a hora que der uma hora, a gente pode voltar. Porque assim, eu pensei da Joyce dar dicas, que tem pessoal do canal. Eu não fiz isso com ninguém, mas veio aqui para mim que era para te perguntar se você quiser. E aí, qualquer pode coisa, ser. não necessariamente que a gente tenha que ficar mais uma hora na outra. Mas aí a gente pergunta se o pessoal quer fazer pergunta para você, para mim, dar Tá dica. bom, pode É ser. sempre isso, né? Então, vou fazer. Então, o pessoal responde aí, quem está assistindo, porque tá quase acabando o nosso horário da live. Se o pessoal topa, assim que acabar, a gente voltar de novo, né? Porque eu sei que tem um pessoal do canal que gosta muito da Joyce, né? A honra para mim ter a Joyce aqui também, que é bom demais ter a história dela aqui, poder contar para todo mundo que o Não, nosso é um público, prazer. né? E aí, vamos fazer uma coisa aqui, se a Joyce achar que é legal. Quem for do canal da Joyce, que tiver, né, continuar, tem gente de Araxá, tem gente de Sacramento, minhas primas de Sacramento. Muito obrigada aí pela presença aí de vocês, né? A Elo, ó, tá vendo? O pessoal tá dando tudo mãozinho, ó. Porque, é E... porque, é porque assim, a história é tão boa, e aí a gente ainda acabou não entrando em nada de dica, né? E contar mais coisas, eu acho que é legal, né? Você dá dica das coisas que você conhece, eu dar dica das coisas que eu conheço, tá? Ainda vou fazer Beleza. mais. Vamos fazer uma coisa bem legal. Quem se inscrever no canal da Joyce, que já for do canal da Joyce, se inscrever comigo e vice-versa. Quem for do. Que já me segue e seguir a Joyce, né? E a gente. O que você acha da gente depois a gente lançar alguma promoção, um sorteio? O que você acharia da ideia? Né? Vamos Nossa, combinar alguma coisa? sensacional! Né? Então, Sensacional, claro. ótimo, né? Eu acho que é bem, bem Podem bacana. dar sugestão aí, o que seria bacana. Né?
Então, aí vamos ver aí o que o pessoal acha aí que é interessante, que pode dar ideia, né? De repente, né, de eu gravar um áudio trabalhando cura, né? Alguém que tem aí já o processo, né? Que já pode ir trabalhando alguma coisa, ou dar dicas, né? A É gente vai bem dar dicas legal. assim que acabar o vídeo, né? Aqui tá dando ó, 15, 14 segundos, tá? Aí eu vou encerrar, Joyce, e aí eu já te chamo de novo, a gente começa outra vez, que eu acho que começou a entrar um pessoal muito agora depois, né? Então a gente já te chama.